Queridos e amados irmãos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja hoje e sempre. Allan Kardec nos traz a revelação no Livro dos Médiuns sobre o processo de obsessão, ou seja, o processo como se dá a interferência dos espíritos de forma perniciosa nos seus vários liames de manifestação da individualidade. Nós vamos ver que antes de ele nos propor isso, porque o Livro dos Espíritos veio em 18 de abril de 1857. Posteriormente veio o segundo livro, que foi o Livro dos Médiuns, como um roteiro para aqueles que se propusessem a desenvolver a mediunidade, a trabalhar com a sua faculdade mediúnica, pudesse ter um roteiro seguro de orientação para nortear a mediunidade para o setor produtivo, como disse o nosso irmão lá. Para o setor produtivo, para o setor de ascensão, para ajudar a humanidade, ajudar a si mesmo e ajudar a humanidade a ascender a novos parâmetros e patamares de compreensão e de entendimento da engrenagem da vida e do processo evolutivo com Deus, nosso Pai. Tá? Então, nós vamos ver que antes disso, o Livro dos Espíritos nos traz, nos revela, além do mundo espiritual, da realidade do mundo espiritual, né? Quando chega lá na questão 457, 458, 59 até 460, 60 e poucos, os Espíritos começam a detalhar, começam a aprofundar o sentido dessa, desvendar um pouquinho mais, que já tinham desvendado a universalidade da comunicabilidade dos espíritos, a existência e a interferência do mundo espiritual em nossas vidas. Os espíritos detalham ainda mais essa comunicação e essa interferência. Enquanto nós estamos na dimensão física, nós somos meio tapadinho, né? A gente se fecha mesmo, porque o objetivo é você pegar um foco, tá? Ou seja, quando a gente entra na reencarnação, nós não ficamos abertos para a universalidade dos ensinos, dos ensinamentos, da engrenagem da vida, porque a reencarnação ela tem a finalidade de fechar um pouquinho a gente para um objetivo comum. Por isso que a gente não abre constelações, universos, planetas, isso, aquilo. Os espíritos falaram, vamos fechar um pouquinho? Né? Como assim? Agora eu vou para a equação do segundo grau. Eu vou entender só isso. Essa interação. Quando você se afinar, você vai para a equação outras inequações, etc. Mas tudo você tem que primeiro dar um foco. Então, quando os espíritos, quando ele nos traz, ele revela para nós tudo isso, ele faz essa síntese, ele faz a atenção para nós, para o processo que é importante para nós, para o processo de relacionamento, para o processo de relação, né, de crescimento, porque nós crescemos e evoluímos quando nós nos relacionamos uns com os outros, é fatal. Aquele que quer se isolar, vou me isolar, vou lá, né? Não existe isolamento, tá, gente? Não existe isso. Por quê? Porque nós fomos criados no universo comum e coletivo, apesar de sermos seres individuais, tá? Então, ele traz para nós assim, olha só, depois que vocês entenderam a imortalidade da alma, a universalidade da comunicabilidade dos espíritos, vamos sintetizar agora que vocês, enquanto encarnados, vocês sofrem influência do mundo espiritual. Ou seja, dessa realidade espiritual, que existe algo além da vida física, que nós não somos só corpo físico, que eu não sou esse corpo físico, que eu estou no corpo físico, mas o corpo físico é transitório, é temporário, tá, gente? Não se apega muito no carro que ele vai, uma hora você vai ter que abandonar, tá bom?
chorando ou não, você vai ter que... Por quê? Porque é uma veste, é um corpo. E a gente vai ficando velho mesmo, né? Eu mesmo acho... Tem dia que eu levanto a cama e falo, mas que corpo pesado, gente. E olha que eu estou magrinho. Eu falo, nossa, aí a gente vai sentir... Aí eu falo assim, é verdade que os espíritos falam que o corpo pesa, né? E a gente carrega esse corpo, mas sem atinar para o peso, né? E a gente vai ficando mais velho, a gente vai sentindo peso. Meu Deus do céu, para levantar. E principalmente nós que somos mais altos, assim, aí ele pensa, por que eu não nasci baixinho, né? Aí o corpo seria menor. Mas a gente vai sentindo peso e esse corpo grande, né? Mas então, grande e pesado, porque nós não estamos vinculados aqui. Mas aí eles falam sobre essa interferência desse mundo espiritual, que nós não somos esse corpo, que nós estamos aqui momentaneamente nesse corpo, tá? Que ele não é eterno, ele é transitório, ele nos mantém aqui por algum tempo. Mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos no mundo de relação, no mundo de relacionamento. Tá? E que esse relacionamento ele não se prende só na nossa dimensão. Nós não estamos aqui exilados sem comunicação. Nós estamos interagindo com as diversidades, manifestações, existência de vidas e de dimensões. Que, por enquanto, por nosso foco, não interessa. Nosso foco é o quê? Amar o próximo, vencer os nossos problemas, as nossas picuinhas. Isso é o nosso foco. Tá? Tanto que os espíritos falam assim, não navega muito em Deus, não. O importante é vocês se entenderem. Porque mais para frente, porque falta faculdade em vocês para entenderem Deus. Falta faculdade, vocês não têm ainda nem faculdade para entender Deus. Falta acessórios, falta entendimento. É com a evolução que nós vamos ter. Por enquanto, deu foco. Nesse entendimento de vocês se amarem, se entenderem, né? Não se ama a Deus sem amar o próximo, não se ama o próximo sem amar a Deus e vice-versa, tá? Então enquanto nós estamos aqui, então há esta comunicação. Mas como nós ainda somos espíritos inferiores, espíritos ligados muito à ignorância, ou seja, do desconhecimento da verdade, das coisas mais quintessenciadas, nós somos propensos, então, a incorrer em situações e atitudes e atos que, por nossa ignorância, nos leva a caminhar com dificuldade, a caminhar com lentidão e com empecilhos. E isso significa, para a nossa vida física, sofrimento, dor, angústia, depressão, todo esse processo. E tudo que que torna empecilho para a gente avançar para Deus, o Espírito sente na sua intimidade, no seu âmago, como dor e sofrimento. Porque avançar para Deus é avançar para a liberdade, para a felicidade, para a paz, para tudo que a gente teoricamente entende na terra de bom. Então, avançar para Deus é tudo isso. Então, tudo que nos impede a isto, tá? Então, por nós sermos inferiores, nós estamos nesse mundo de relação, mas relacionando com pensamentos e sentimentos muito ligados ainda ao nosso entendimento e à nossa afinidade. Né? Assim, um grupo de alcoólatras tem afinidade entre as pessoas que são alcoólatras, né? Um grupo viciados em jogos, a gente tem afinidade com aqueles amigos, eles gostam de jogo, gostam disso, gosta daquilo. Até que ponto isso daqui está sendo bom? Tudo bem, até que está sendo bom. Até que ponto isso aqui começou a ser prejudicial? Né? E muitas vezes é preciso você ir ao fundo do poço dessa atitude para você reconhecer que não, isso não está legal, tá? Não que isso aqui seja essencialmente negativo, porque, gente, para Deus não existe nada negativo, é tudo positivo. Até o seu fundo do poço é para você reconhecer que fora do fundo do poço é melhor. Então, aquele caminho de queda, Deus está bem tranquilo. Deixa ele aí, bater na cabeça até uma hora que ele resolve. Tá? Você vai bater a cabeça, depois você fala assim, sabe que é melhor sair daqui? Porque tem uma luzinha lá em cima. Aí você vai com suas perninhas, você sobe, né? E acende. Tá bom? Então, por nós termos esse nosso
conhecimento. Então, esse nível de relação muito de acordo com a nossa inferioridade, e que para a gente levantar voo, nós ainda somos muito pesados, voos de atitudes novas, de entendimento, apesar de vir instrutores, apesar de vir aulas, lições, etc. Nós ainda sentimos muito apego e muito comodismo, nós estamos muito na nossa zona de conforto, que tá bom aqui, entendeu? Então, esse tá bom aqui dificulta a gente ascender a coisas melhores. Tá? Então, nós somos propensos a estar sob essa influência negativa de espíritos de espíritos também que se acomodaram, talvez até maior, em grau mais acentuado do que nós. Aí nós podemos cair naquele refrão, que é cego guiando cego, ambos vão cair num grande poço, e de lá para sair é difícil, né? Porque aí é cego que guia cego, encontra os outros cegos, não um cego pejorativo, tá? Porque tem muitos irmãos nossos deficientes visuais que enxergam e são muito mais viáveis do que nós que temos olhos. Às vezes dá até vontade de falar assim, pega minha mão e me leva, porque eles têm mais onisciência, mas o cego de ignorância, isto é, o cego porque se compraz na cegueira, naquele comodismo, isso aí é grave, tá bom? Então aí, Allan Kardec nos apresenta lá no livro dos médiuns, rapidamente fazendo uma síntese, lá no livro dos Espíritos, eles revelam que nós sofremos essa influência, tá? Nós somos influência. Eu tenho um chefe meu que ele é evangélico. Aí, de repente, eu falo para ele assim, quando eu estava lá e o Espírito falou comigo, outro dia ele fala assim, eu falei assim, o anjo falou comigo, isso e aquilo. Nossa, você fala com o anjo? Eu falo assim, eu falo, graças a Deus. Aí, se você não fala, o problema é seu. Vou levar você para a minha igreja. Eu falo, tudo bem. Se eles admitirem que de repente eu chego lá e falo, o Espírito falou comigo. Aí tudo bem, tudo é anjo, tudo é Espírito, tudo é a mesma coisa. Então, nesse processo que ele disse, então, no livro dos Espíritos está a interação e a comunicabilidade dos Espíritos, que nós já abordamos muito. Mas aí, o livro dos Espíritos, que é o primeiro, desencadeia lá no livro dos Médiuns, aonde Allan Kardec puxa mais para a nossa necessidade de entendimento, aonde ele fala sobre o processo dessa relação e dessa influência negativa, muito propensa e que nos impede de avançar, e que nos causa dor, as doenças emocionais e aflição, e nós ficamos empenhados no processo evolutivo de reencarnação a reencarnação, porque nós não sabemos nos educar e melhorar o nosso relacionamento uns com os outros. Simplesmente, a gente não evolui porque a gente não sabe relacionar uns com os outros, nós não aprendemos. Aí você vê, isso desencadeia de país para país, ainda não está desencadeando de planeta para planeta, mas em breve a humanidade vai ser permitida, a Terra, comunicar com outras populações e humanidades. Então, mas a gente vê que esse processo de relação, nós sofremos porque nós ainda não temos essa educação. A gente vê de pessoa para pessoa, de família para família, de comunidade para comunidade, de cidade para cidade, de estado para cidade, de país para país, aonde vem os conflitos, as guerras, as aflições, as fomes, as discussões, as brigas. Por quê? Porque nós estamos no processo de relação perniciosa, aonde o livro dos médiuns reporta para nós singelamente no processo da obsessão, aonde ele fala, cuidado, observe, se eduque, porque o processo da obsessão começa pelo processo simples, depois para a subjugação, depois para a fascinação, depois para a subjugação, e quando você é negligente, vai para os casos até que nós damos de possessão, mas não é aquela possessão que a gente vê em outros processos, em que o espírito toma o corpo do outro, não existe, tá? Não existe o processo de possessão nesse sentido. Nenhum espírito consegue entrar, ou seja, possuir o seu corpo físico, tá? Isso não existe. Existe a influenciação mediúnica a ponto que você não se lembra da comunicação, e a influência é tão maior de perispírito a perispírito energeticamente vinculado, em que o espírito consegue manipular o seu corpo. Manipular, mas não possuir. Tá? Ele leva o meu
eu derrubo isso daqui sem eu querer, é uma manipulação, mas não uma possessão. Então, possessão não existe, tá bom? Por quê? Porque esse corpo que nós temos, no processo da reencarnação, foi ligado célula a célula ao perispírito desse espírito que está encarnado aqui. E essa ligação é energética, fluídica, não tem como o outro chegar e ligar célula a célula novamente para possuir esse corpo. Bom, isso é explicado. Então, aí, ele fala que essa influenciação, então, existe nesses pontos. Fascinação, né? Ou seja, simples, aonde a coisa começa simples, tá, gente? Cuidado com isso, tá? Um pensamento simples que você chega... Por isso que quando vem uma ideia negativa, corta ela na raiz. Na raiz. Porque ela veio como uma sugestão, tá? Né? Nossa, que povo chato desses centros, esses dirigentes aqui são chatos, tá? Tá muito chato, hoje aquela pessoa tá chata, falou aquilo para mim, aí você já rebate, mas eu também sou chato, graças a Deus, somos todo mundo chato, estamos todos nessa chatura. Pronto, você já rebateu. Você já rebateu, na humildade. Né? Em casa, um parente, mas esse parente é difícil, lá vem ele e fala assim, eu também sou difícil e nós vamos nos entrompar hoje, porque agora é peixe grande com peixe grande. Pode ser no mesmo nível. E você vai combatendo os seus maus pensamentos nessa alegria, se colocando nem acima, nem abaixo de ninguém, se colocando no nível. Vem um grosso lá, você fala, eu também sou. Vamos nos enfrentar, meu filho, agora vamos lá, bate papo, você me ofende, eu também, e você grita, eu também. Não. Aí gritou um com o outro, vai todo mundo feliz para casa, todo mundo gritado, pronto, e você se entendeu, tá bom? Então, isso assim, ou seja, é a vida real, assim, sabe? Porque o espiritismo, gente, não fantasia nada. Tá? Porque, às vezes, isso é o processo de obsessão também. Sabe por quê? Você fica assim, os espíritos falam, você aguenta coisa 20 anos, 30 anos, mas com isso você está ficando angustiado, depressivo, insatisfeito, melancólico, propenso a ideias suicidas, tudinho. Os espíritos falam assim, quebra os ovos. Quebra os ovos e já faz omelete. Pronto, você já quebrou os ovos. Pera, não gosto disso. Pera aí, fulano, vamos colocar aqui os acertos, vamos fazer isso, aquilo. Você quebrou os ovos. Aí está todo mundo aliviado. Ah, é verdade, aliviado. Sabe por quê? Porque as pessoas ocupam na sua vida o espaço que você dá e que você permite. Tá? Então não permita. Ninguém precisa ficar sob a submissão de alguém e nem subjugar a ninguém. Tá? Porque Deus, nosso Pai, nos fez espíritos livres. E o Espiritismo veio nos libertar de nós e da ignorância do outro. É o processo de libertar. E você só consegue se libertar do processo. Agora eu já fui lá para o final. E Deus proverá. Você só consegue se libertar do processo obsessivo quando você se assume filho de Deus. E você... Nós vemos lá, nós podemos ver Moisés, Davi, Elias, né? José, Jacó, se diz, filho, eu sou filho de Deus. Eles assumiam. E eles deixaram história para a terra. Porque, opa, eu posso. Aquele povo, nós ficamos aqui agora, isso, aquilo, você não sabe se você é um patinho, um filho de Deus. Tá? Não, assuma-se, isso e aquilo. E aí você é autêntico, você cria força com Deus, nosso Pai, para o bem, para progredir, para subir. Porque Deus não quer ninguém gemendo, gente. E nós estamos a reencarnação toda gemendo e ainda esperando pelo outro. E alguém vai fazer para mim, ou quando não é alguém, é o Espírito Santo que vai fazer, é a santa não sei quem, é o mentor, é Chico que desencarnou, é Mano que vai fazer, é não sei o quê. Gente, vamos dar um tempo pro povo, né? Vamos assumir a nossa vida, a nossa liberdade, tá? E vamos pegar, assumir. Então, isso é desobsessão. Então, por isso que ele traz aqui, para nós, esses processos acontecem, tá? Que é o processo Vamos rapidamente, dá tempo. Então, esse processo... Vocês estão percebendo que é tudo relação? E que nós temos, dentro desse relacionamento, nós temos que promover a nossa libertação, a nossa ascensão, a nossa autonomia, né? Tanto que, assim, um dia eu estava falando uma coisa lá, outro dia sobre o Evangelho, sobre isso, aquilo, eu falei, Jesus falou isso, aquilo. A pessoa falou, mas onde é que está isso no versículo e na Bíblia? Eu falei assim, olha, na Bíblia eu não sei nem no versículo, e se Jesus não falou, eu tinha que falar, porque é tão bom, não é, menina? Tão bom isso, né?
Pronto, Jesus não falou, mas está bom, está ótimo, está maravilhoso. Legal? Fica preocupado, onde é que está na Bíblia, onde é que está não sei aonde, onde é que está a vírgula disso? Ouve as ideias e acende para Deus, nosso Pai. Então, esse processo está aí, ele fala, cuidado com esse processo. Então, cuida já combata no simples, para que você não vá para o processo lá de subjugação e possessão. Tanto, gente, do processo físico, como do processo mental e do processo emocional. Tá? Eu já passei por toda essa experiência. Né? Eu já contei aqui, eu acho, que, nossa, minha cabeça era fervendo de ideias. Quando você não dá um basta, entendeu? Você pensa numa coisa, você pensa no outro, você quer fazer isso, você quer fazer aquilo. Saneia, organiza a sua vida, organiza a sua meta, organiza a sua mente. Tá bom? Então isso é importante. Como tem várias coisas para falar, nós vamos lá. E aí esse processo de relação, então, ele tem que ser educado. E aí os espíritos falam que a obsessão, o processo negativo de relacionamento entre nós, ele se dá de encarnado para encarnado, tá? Eu posso te obsidiar e você, e isso daí nós somos professores, né? Professores, e é logicamente que nós nunca somos obsessores de ninguém, sempre aquele parente difícil, sempre aquela sogra, sempre aquele sogro, tá? Mas nós não, nós nunca estamos nesse processo, tá? Principalmente quem está aqui assistindo a palestra, quem está fazendo a palestra. Então, isso é muito interessante a gente perceber, mas a gente tem que sacar, e voltando, que todos nós estamos nesse processo pernicioso de obsidiar, atravancar, intersectar o caminho do outro negativamente. Emmanuel fala que toda ajuda é benéfica e toda interferência é prejudicial. Tá? Então, cuidado. Então, há esse processo de relacionamento pernicioso e nós devemos nos educar. Até que ponto eu posso auxiliar o outro? Até que ponto a vida do outro é interessante eu me preocupar tanto com a vida do outro. Teve até que um espírito falou que nós, humanos, precisamos aprender a brincar de vida. Tá? Ele falou assim, vocês, humanos, precisam aprender a brincar de vida. Aí nós falamos, mas o quê? Ele falou assim, cada um cuidando da sua. É uma beleza, entendeu? Então, quando você começa a cuidar mais da sua vida do que a dos outros, você consegue auxiliar muitas outras vidas, essencialmente. Entenderam isso? Cuidado, que eu começo a entender e vigiar a vida do outro, eu estou no processo de obstaculizar a vida do outro. Eu estou no processo obsessivo e, na verdade, eu estou em nome do amor. E, na verdade, tudo aquilo que cerceia, que quer dominar, que quer decidir, eu quero que você seja feliz, beba 2 copos de água todo dia de manhã, porque você bebe e você acha maravilhoso, você quer que todo mundo beba 2 copos de água de manhã. Pelo amor de Deus, né, gente? Não, mas é ótimo, doutor, ótimo para você, encha o seu estômago de água à vontade. Mas, por favor, eu vou beber água quando eu quiser. Tá? Então, isso é importante para o mundo. É claro, conscientizar. Importante educar. Olha, a água de manhã faz isso, é bom, e é bom, né? A água desse exemplo bom. A água é bom, isso é aquele dizer. Você expôs, mas deixa a pessoa optar. Isso eu não vou permanentizar na família, nos filhos, na esposa, no esposo, em que vira um angu de caroço, né? Que toda a gente, nós já sabemos, e ainda desencarna querendo ir para o nosso lar porque é sofredor. Sofri demais na terra. Olha como eu sofri. Desencarna como se fosse Joana d'Arc. Tá? O que foi que você chegou aqui no mundo tão sofrido? Mas sofreu por quê? O fulano me fez tão mal, mas não quis aquilo que eu estava dando para ele, mas ele precisa querer. Então, tem muita dos nossos sofrimentos que a gente tem que chegar lá e ficar quietinho, uma mudeza, tá? Como é que você está? Estou bem. Fala, filhinho, estou bem. Só fala que está bem, tá? Porque se você começar a falar que está ruim, eles vão querer saber a causa. E essa causa nem sempre é dos outros, tá bom? Então, esse é o processo de obsessão de encarnado para desencarnado que a gente convive imensamente aqui. Aí o processo de desencarnado para
desencarnado de espírito para espírito, aí é uma grande revelação. Cuidado, se você não gosta de uma pessoa, ela desencarnou, você já começa a orar, 20%. Você fala, onde é que foi esse infeliz? Né? Onde é que ele foi? Porque enquanto você estava vendo ele, tinha certeza que ele estava lá no Ceará, morando lá no Ceará, você estava na tranquilidade. Agora você não sabe onde ele mora, você não sabe aonde mora. Então é por isso que Jesus falou, reconcilia com o teu adversário enquanto você está em caminho, senão a coisa pode se complicar depois. Gente, Jesus é uma maravilha. Então por isso quando ele fala, Jesus já prevê isso, porque o sujeito desencarna e lá, se ele tiver bom coração e tiver esquecido, moldura, que o negócio, a primeira coisa que ele lembra é do fulano, onde é que ele está? Ah, está lá. Vem e gruda na sua coluna. Aí é dor de coluna, é dor disso aqui, porque vocês têm vínculo. Só o amor liberta, o ódio, a indiferença. Por isso, enquanto está a caminho, procura reconciliar com essas indiferenças, essas dores, essas mágoas, esses entendimentos, porque é para a sua felicidade. Então, é a obsessão de desencarnado para desencarnado. A pessoa, você desencarna, você vai encontrar a pessoa. Eu já contei isso aqui também, a gente vai ficando velho, a gente vai contando tudo de novo, tá? E vocês vão ouvindo. Um médium, amigo meu, falou que ele foi, um médium claro, evidente, que nem o Paulo lá, né? Claro, evidente. E ele contava isso, e a gente era tudo jovem, novinho. Ele falou, Nelson, eu fui no velório, eu cheguei, e ele é médico, ele é evidente, e nós estávamos ali, tá todo mundo chorando, tá todo dia morrido um homem, né? E o homem não era coisa boa que se cheira, né? Que Deus o tenha. Então, e a nossa língua também, né? Falando do homem na palestra. Mas aí, o homem foi, e aí ele chegou, está ali, tudinho, de repente os espíritos abriram a vidência dele, chegou e falou assim, e todo ali chorando por causa do homem, que o homem era uma maravilha, que foi por braço de Deus, porque todo mundo que morre é um homem de bem, né, gente? Aí os que ficam aqui, eu quero ver vocês falando que eu sou um homem de bem quando eu for, tá? Eu vou ficar assim, vocês não conviviam comigo, vocês estão falando o quê? Então, aí os espíritos abriram o olho e falaram assim, olha debaixo da mesa. Debaixo, estava velando o homem em cima de uma mesa, e debaixo, o homem estava agachadinho debaixo da mesa, né? Assim, com o olho estatalhado, olhando para o outro. Eu falei, mas isso é verdade? Nelson, eu não vou te contar outra coisa. Aí os espíritos falaram assim, agora você olha lá para fora. Na porta do velório, estava uns 8, 10 espíritos. Falei, Nelson, para exagerar, eram uns cacetetes desse tamanho, que eles estavam nas costas, esperando o sujeito que uma hora ele ia sair de lá. Eu falei assim, Jesus, e a gente ficava cismado, né? Mas o que eu vou dizer? Ele falou assim, eu pedi para os mentores fechar minha vidência, porque eu não queria ver mais. Eu já estava satisfeito, eu não queria ver o desfecho. Eu falei assim, então nós vemos esse processo que continua. Por isso que Jesus falou, quer ser feliz e fazer os outros felizes, reconcilia com você mesmo, com os dramas, com isso, aquilo, porque é com aquilo que eu disse. Você fala, o fulano é gente boa, eu também sou. O fulano veio agressivo, eu também sou. Então tem um ponto de humildade, que o outro te ofendeu, mas você já ofendeu os outros quantas vezes, isso, aquilo. Perdoa, né? Perdoa os outros para que você receba o perdão da sua própria consciência. Tá? Admitir humildade faz bem para todo mundo. E os espíritos falam assim que é importante a gente ter humildade. Se você não consegue ter humildade ainda, os espíritos falam assim que você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, naquela folha da humildade, arranca ela, corta em picadinho, coloca dentro de um jarro de água e toma 2 xicrinhas todo dia de manhã, para ver se ajuda. Né? É o de tão exagerado que eles falam que a humildade ela é fundamental. Então nós podemos ver o processo, e aí, vocês viram tudo isso, a influência dos espíritos, como ela se dá, como esse processo obsessivo, e aí o outro autor, que é esse, estudando a mediunidade, que ele disserta sobre nos domínios da mediunidade, que é uma obra de André Luiz, ele comenta, esse autor então revelou para nós, ele trouxe para nós, começou nesse livro. Eu lembro que muitos anos atrás, eu tive um sonho, né, que a gente estava lá no mundo astral, e nós já falávamos, já explanávamos, assim, como jovem, né, e eu lembro que nós estávamos
reunião grande, tinha muita gente. Eu lembro que eu estava conversando num grupo, articulando, falando o quê? Aproximou uma pessoa, isso veio bem forte para mim quando eu voltei para o corpo físico. E ele veio com um livro, e era esse livro. Martins Peral. Ele chegou para mim, quantos anos quase, não vou falar os anos que vocês vão descobrir a minha idade, mas muito tempo atrás. Aí eu cheguei, ele chegou para mim, ele chegou e mostrou para mim, bem essa página que tem aqui, gente, ó, só para vocês verem. Eu lembro, ele foi maravilhoso, porque os Espíritos revelam essas coisas. Ele falou assim, fixação mental. E o que ele disse, eu vou falar com os meus termos, doravante, e quase 25 anos atrás, ou 30 anos atrás. Doravante, isso aqui vai dizer, em síntese, né, eu estou falando, que esse tema ia desenvolver e desenrolar no processo educativo do Espiritismo, que viria um processo de elucidação muito grande. E esse daqui era o pontapé inicial, falar sobre fixação mental, o processo da auto-obsessão. E que ele falou assim, e doravante você começa a falar sobre isso. Eu fiz muitos anos sobre esse tema, falei muito. Por quê, gente? Resumidamente, que o tempo nosso é curto, resumidamente, o que é? Nós conversamos até agora sobre o processo obsessivo, como ele se dá, os espíritos, etc. Tal. Só que lá, 30 anos atrás, os espíritos falaram isso, e nós, doravante, nós temos a série de Joana de Ângeles, de psicologia, nós temos a série da Hermance Dufour, que é maravilhosos os livros, onde eles tratam profundamente sobre as causas do processo, sobre as consequências do processo da auto-obsessão, com seus grandes prejuízos psicológicos, emocionais, mental, com consequências fisiológicas. Tá? Então, é importante. Vocês querem não ler, mas a sequência de Joana de Ângeles, a série de psicologia dela e a série de Hermance Dufour, tá? Hermance Dufour, tá? Para vocês lerem, que é muito importante. Então aí, desse ponto em diante, aonde os espíritos falam, por que eles falaram sobre a fixação mental, sobre a auto-obsessão? Por quê? Porque a auto-obsessão, nós estudamos, hoje os espíritos trazem para nós isso claro. Nós começamos lá nos anos 20, 30, lá no século passado, estudando espiritismo, estudando a obsessão. Para nós era aqui na mesa de desobsessão, era espírito gritando, né? Nós tínhamos que convencer o espírito a ficar melhor, a desobsidiar, isso, aquilo. Foi ótimo, né? E ainda continua sendo, é um processo bacana de desobsessão. Só que agora eles adentraram num outro patamar de entendimento, que tudo isso, todo esse trabalhão nosso que está fazendo surte efeito e surtiu efeito. Só que agora a gente pode surtir efeito como inteligência artificial. Nós estamos na inteligência artificial agora, né? Para quem pegou MS-DOS aí, para quem mexe com tecnologia, MS-DOS, a gente está na inteligência artificial agora, é passado, né? Tá? Então, ou seja, nós podemos considerar as nossas práticas de desobsessão anterior como MS-DOS na informática. Assim como nós podemos... por quê? Porque agora nós estamos na inteligência artificial, descobrindo as causas. Por que nós somos suscetíveis ao processo obsessivo? Porque a auto-obsessão, ela te deixa suscetível, ela te deixa vulnerável a todo o processo obsessivo. Por quê? O que é, então, resumidamente, gente, depois vocês estudam e vê as obras e os livros, a auto-obsessão, resumidamente, o que é a auto-obsessão? A auto-obsessão é você e você. É o seu único obsessor. Você é quem te persegue, você é quem te prejudica, você é a causa. Você é a causa. Então, tudo nesse processo, aí eles mostram para nós, a raiz e a causa está aí, no processo da alma. Por isso que nós entendemos por que o Espiritismo é transformação moral, por que o Espiritismo trabalha a reforma íntima,
transformar, reforma íntima. Por que que o Espiritismo trabalha o homem de bem? Tá? Por que que o Espiritismo trabalha tudo isso? Porque sem autodesobsidiar, a humanidade não avança. Sem se desobsidiar, nós não nos libertamos das nossas dores, das nossas aflições, e nós não conquistamos a nossa liberdade e a nossa autonomia. Bacana isso, né? Bacana entender. Cara, não vamos pormenorizar, porque falar sobre auto-obsessão é um tema grande, um tema maravilhoso, e que a gente pode pormenorizar em estudos sistematizados no Centro Espírita para trabalhar isto e a gente entender. É preciso investir em mim. Não, agora, por isso que acabou. Acalme, tá, gente? Não venha para aqui, para o centro. Olha, tem um irmãozinho lá em casa. Quando chega alguém no Centro Espírita nosso, fala assim, olha, tem um irmãozinho obsessor lá em casa. A gente já olha um para o outro. Porque quem menos precisa de ajuda é quem está lá obsidiando ele. Porque se a sua casa está com um irmãozinho lá obsidiando, é porque a sua casa está tão agradável para ele. Você está lá fazendo tanto o que ele gosta. Tá? Então nós temos que trabalhar no obsidiado que sofre. Nós temos que trabalhar, não é na mosca que senta na chaga. A gente tem que trabalhar a chaga. Porque a mosca é propensa, é a natureza dela. E outra, não resolve você ficar limpando um vazamento de água que está pingando, você ficar secando aquele vazamento de água toda a vida. Sabe por quê? Você tem que consertar o cano. O cano. E daí você consertou o cano, pronto. 2 horas depois você só passa um paninho, já está tudo seco, nunca mais molha. Então, trabalhar as causas. Então, o processo de obsessão, de dor, de aflição, de angústia, de depressão, que muitos de nós estamos envolvidos envoltos nela, invista em você, no processo da autodesobsessão. Tá? Então, resumidamente, o tema é maravilhoso, é intenso, é contagiante, né? E a gente vai estudando e entendendo isso. Por isso que Jesus nos trouxe o perdão, o amor, tá? O trabalho, o serviço, a utilidade, a autoestima, que agora nós estamos trabalhando ela, como fonte de libertação e de conquista para um mundo melhor. Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. Gente, analisa a personalidade de Jesus. Né? Assim, Jesus é maravilhoso. Tem essas séries aí que estão aí, que mostram muito bem a personalidade dele, que não tem outra forma de pensar. Jesus chegava, tá? Ele não se apaixonava por nada, ele amava tudo, mas ele não se apaixonava por nada. Ele chegava e aquele momento que ele estava com você, você fala, nossa, só existe eu para ele. Ele te amava intensamente, depois ele ia embora. Pronto, e você, ele já te amou, já passou, agora ele está amando o outro, está fazendo isso, está livre. Ele não se apegava a nada. Não se apegar, porque tudo era dele. Porque quando você não se apega a nada, tudo é seu. Tudo é seu. Então, e nós ainda nos apegamos uns aos outros, apegamos isso, aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, aquilo é meu, entendeu? Isso são tudo doença emocional que a gente está aos poucos evoluindo e progredindo, tá bom? Só fechando, eu vou falar só um, porque é vários, isso aqui é importante, quando eu preparei a palestra, o Espírito mostrou para mim esse termo. Então, eu não vou deixar o espírito nervoso, né, gente? Porque senão, depois eu vou escutar, tá? Deles. Porque os meus mentores são todos educados, assim que nem eu. Imagina a educação deles, né? Aí, olha só. Ele falou assim, como que você vai descobrir um dos pontos da auto-obsessão? Todos nós temos. A autopiedade. Você, ai, como eu sofro. Como como você sofre, né? Isso, aquilo. A autopiedade é um sintoma de que cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Eu tenho exemplo que eu já chorei muito por causa de mim. Nossa, eu ficava tão sofrido, eu chorava que eu sofria tanto, né? Aí os espíritos hoje em dia falaram assim, você faltava falta de vergonha na cara, que estava precisando.
Porque nenhum sofrimento e nenhuma dor é essencialmente sofrimento, é bênção e aprendizado de Deus. Porque sofrimento é oportunidade de luta, de ver. Quando você vence, você olha para trás e fala assim, que bênção eu passei por aquela luta, por aquele aprendizado, aquela glória e aquela bênção. Tá bom, gente? Então, a autopiedade é só um dos tópicos para a gente observar até que ponto eu tenho que me libertar da autopiedade, que eu não sou coitadinho, que eu não sofro, que eu não sou isso, aquilo. Eu sou autêntico, eu posso me libertar e tudo posso naquele que me fortalece. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos proteja hoje sempre. E que o Espiritismo e a vida seja motivo de alegria, de vitória, gente. Vitória que importa essencialmente a você. Não fica tendo as suas vitórias para que os outros vejam. Não interessa. Se eles verem, beleza. Se eles não verem, pouco interessa para você. Porque as suas vitórias interessam essencialmente para você. Tá? Elas que te fazem júbilo, luz e bênção no teu caminho, no caminho daqueles que você ama. Então, esqueça, não fica dependente de feedback, seja dependente do seu feedback. Eu posso muito mais em Deus, nosso Pai, hoje e sempre, e que assim seja.